Conseguiram respirar um pouquinho, recuperar energia para as atividades da tarde? Bom, a gente vai aproveitar esse tempinho antes delas começarem para apresentar para vocês 3 dos editais abertos no nosso estado com o objetivo de estimular a inovação em ciência, uma piada interna nossa aqui. Quando alguém esquece ou abrevia o nome do estado para Mato Grosso apenas, sempre aparece um sul-mato-grossense raiz de algum lugar para completar. É do Sul! Então, para quem está conhecendo o nosso estado agora, fica a dica aí, viu? Falar o nome certinho já gera aquela conexão com quem é daqui, tá bom? Agora sobre os editais, vamos lá. O primeiro é o programa Tuiuiu de Inovação, em que a Fundect, em parceria com a startup Fiemes, do SESI de Mato Grosso do Sul, investiu em empresas que atuam com aplicações em bioeconomia. Foram 10 empresas selecionadas para receber um aporte de R$100 mil por empresa. Depois, nós lançamos o edital de Inovação MS para a Indústria. Nesse contexto, também foram selecionadas 10 empresas que receberam um total de R$6 milhões numa ação realizada em parceria com o Senai e o Sebrae Mato Grosso do Sul. E, finalmente, a segunda edição do programa Centelha, apoiando a criação de 50 novas startups. Essa ação, realizada em parceria com a FINEP, MCTI, CNPq e Fundação CERT, contou com um investimento total de R$4.300.000. Vocês estão vendo aqui na tela 3 endereços que apresentam os detalhes das iniciativas que a gente acabou de mostrar. O programa Tuiuiu de Inovação, Inovação MS para a Indústria e o programa Centelha. Deem uma conferida lá para mais informações, ok? Bom, por enquanto é isso, gente. Um bom evento para vocês. Bom, seguindo agora na sequência, acho que o Odir não está por aqui. Vamos com a Fundação Getúlio Vargas. Por favor, todos de vocês aqui, e vamos ao trabalho. Plataforma FGV Municípios. Boa tarde. Agradecer a parceria, a satisfação de estar aqui. Nós somos do DGPE, o Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais. Eu sou Ivan Nunes, sou professor da Fundação Getúlio Vargas desde 2016. Já tive, né, no Sistema de Ciência e Tecnologia, sou procurador da Advocacia Geral da União, estive no Ministério da Ciência e Tecnologia por 2 anos, né, então é uma satisfação aqui voltar, né, ao Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação. Tá? A gente vai apresentar aqui para os colegas aqui do Sistema de CTI a plataforma FGV Municípios, né, que é um projeto, né, um projeto dinâmico, né, do DGPE, um projeto aí em constante e talvez eterna construção, né, até porque a gente trata de dados e indicadores, né, em diversas dimensões, né, e temos já dimensões bem desenvolvidas, como é o caso da dimensão de educação, de saúde, de governança, de orçamento, finanças e tributação, né? E temos outras dimensões que pretendemos aí agregar, que pretendemos aí desenvolver aí no curto, médio espaço de tempo. E uma delas é justamente a dimensão de ciência, tecnologia e inovação, né? De fato, o foco, né, da plataforma, aqui é nosso time, né? Nós somos liderados pelo professor Henrique Paim, nosso diretor do DGPE, pela nossa equipe aqui. Estamos aqui apresentando a plataforma, eu e o Nieliton, que é o nosso especialista em TI, também nos acompanha a Raquel Caldeira, que é a nossa gerente de projetos, né? Mas, rapidamente, só para que nos apresentemos, né, o DGPE ele tem por escopo o princípio o desenvolvimento da gestão pública, né, mas nascemos também aí com a questão da melhoria e apoio aos sistemas de educação, né, com foco na garantia da aprendizagem. De fato, a nossa vocação inicial foi a educação. Opa, que isso, professor? Satisfação aí. Não, sem problema. E temos, né, mais de 30 projetos realizados nos últimos 2 anos. Né, a Fundação aí atua com diversos parceiros, 9 estados, 73 municípios. Né, atuamos também com Chile, com a Argentina, diversos projetos com a OEI, alguns organismos internacionais, algumas fundações públicas e privadas. Né? Então, temos uma atuação aí grande só para apresentar. Mas antes da questão da apresentação da própria plataforma em si, né, que a gente vai mostrar aqui para vocês, né,
os nossos parceiros, aí também uma apresentação rápida, né, os nossos diversos parceiros, é importante destacar que a plataforma é, de fato, uma construção coletiva, né, uma construção coletiva que busca aí, a informação e o conhecimento como centro, né, da tomada de decisão para a gestão. Então, a FGV é, por ser a casa da governança pública, né, de fato, a Fundação ela veio nessa perspectiva de trazer em uma plataforma, e num instrumento, né, único, diversas informações para que, principalmente os municípios que não têm acesso a diversos, né, ou não conseguem ter capacidade intelectiva de buscar dados que estão separados, né, aí em diversos sistemas, né, públicos e abertos, estarem todos consolidados, né? Então, na verdade, a plataforma ela tem por pilar, né, a questão da informação do conhecimento para beneficiar não só os governos, mas as coletividades, os cidadãos e, ao fim e ao cabo, né, a questão da política pública, o desenvolvimento com eficiência da política pública e a governança pública, que é, digamos assim, a vocação histórica da nossa fundação, né? Então, o que é que a plataforma FGV Municípios oferece? A gente já vai apresentar para vocês aqui ela funcionando. Informações e indicadores personalizados, diagnóstico e plano de ação personalizados. Nós tivemos a oportunidade, né, de apresentar ao secretário Rafael, né, agradecer pelo convite, acabei esquecendo essa parte do protocolo inicial, né, também soluções para a gestão pública. Então, é uma plataforma que não vai só oferecer o dado, né, ele vai ter o próprio diagnóstico, né, de ações, o diagnóstico da situação, da gestão, da governança ali do ente federado e fazer soluções, apontar soluções, né? Então, como eu disse, temos algumas dimensões já finalizadas ou, né, em processo, como eu disse, é um processo constante e eterno, porque o indicador se atualiza sempre, né? Dado sempre é trabalhado e utilizado, mas a ideia, inclusive, é que essa atualização perene. É importante registrar que o acesso é público e gratuito à plataforma, todos esses dados, as dimensões, tem uma contribuição que a Fundação quer fazer, né, faz para a sociedade, para a gestão, para a governança, né? A integração das informações em dimensões para o conhecimento, e a gente tem a dimensão, como eu já coloquei, educação e saúde, finanças, tributação e orçamento, governança, a parte populacional. Temos diversos parceiros, né, diversos professores, né, o professor Kaysor, na parte de população, o professor João Bernardo Bringel, na parte de orçamento, né, diversos professores, o professor Camacho, que foi do sistema do INPA há muitos anos, né, também está conosco na parte de matemática, de inteligência artificial. Então, a ideia, na verdade, é mostrar a plataforma aqui para vocês, mostrar as dimensões e colher, evidentemente, a opinião dos colegas para que a gente possa aprimorar a dimensão ciência, tecnologia e inovação, né? Como eu disse, é um projeto em construção, em desenvolvimento, e o nosso propósito de estar aqui é dialogar, né? Tem uma simbiose aqui, né, de conhecimento para que a gente possa, sim, agregar um módulo, uma dimensão específica de ciência, tecnologia e inovação. Eu vou passar aqui ao Niel para ele apresentar, né, a plataforma especificamente, os dados, e estamos à disposição, né, no DGPE, também vamos deixar o nosso contato pessoal, né, mas a ideia é essa, a ideia é realmente ter essa parceria e fortalecermos aí com indicadores, pensar talvez num ranking de inovação, né, um ranking de inovação, pensar em indicadores na área de ciência, tecnologia e inovação. Certamente a Fundação está preparada para isso, para desenvolver, né, com o nosso corpo de especialistas, aí a gente consegue, sem dúvida. Vocês vão ver aí a qualidade do trabalho já desenvolvido até o momento. Boa tarde. Primeiro, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui apresentando para vocês. E a gente vai passar um videozinho da plataforma institucional.
essa iniciativa feita pelo nosso centro, ela tem como objetivo realmente fortalecer e qualificar a gestão pública municipal. Nós sabemos, acho que vocês são os maiores especialistas, né, por serem entidades estaduais, as grandes assimetrias que existem nos municípios, né? Nós temos aí quase 4.000 municípios que têm menos de 20 mil habitantes. E se você pegar esse recorte por população, as características, a cultura, a própria economia diverge muito. Então, deixa ela só logar. O objetivo é realmente proporcionar, né, para que os gestores municipais, em primeira mão, uma transparência para a sociedade e também órgãos de controle e a sociedade em geral tenham diversos produtos, vamos dizer assim. Então, a plataforma ela é um portal, e nessa primeira versão, que nós vamos lançar agora, ainda no mês de dezembro, possivelmente na segunda quinzena, nós focamos em 4 grandes eixos. Primeiro, informações de indicadores de bases públicas, e todos nós sabemos que vários municípios que têm porte conseguem fazer uma integração de dados, né, de fazer uso de informações do governo federal, das bases públicas, dos dados GovBR, mas muitos municípios não têm nem a expertise, nem a própria arquitetura pessoal, enfim. Então, com esse sentido, é a qualificação mesmo dos indicadores. O segundo passo é uma proposta de que o próprio município faça o seu autodiagnóstico. Então, especialistas da Fundação Getúlio Vargas prepararam aí alguns questionários na parte de finanças, tributação e orçamento, na parte de educação, na parte de saúde, na parte de governabilidade, e o próprio município, de forma também gratuita, vai ter um extrato, né, uma demonstração de que forma se comporta o seu município nessa dimensão. E, a partir disso, automaticamente, a plataforma também oferece, né, um plano de ação para que seja, então, ali implementado. Serviços, a plataforma também tem o objetivo de agregar aí parceiros, principalmente as GovTechs, HealthTechs, EdTechs, como grandes parceiros de inovação, e que eles possam participar de um grande marketplace, né, com o objetivo de oferecer serviços para os municípios, né? Então, esse vai ser uma qualificação feita pela Fundação Getúlio Vargas, mas o objetivo da plataforma também é inovação aberta, ter uma colaboração de parceiros, e isso, ao longo do tempo, a gente vai trazer, né, institutos, empresas que queiram participar e poder também colaborar. E, por último, ela também se propõe a criar estudos especiais. Há 2 meses atrás, estava muito em ênfase a questão dos royalties do petróleo, e também, por exemplo, da partilha do ICMS. Nós criamos aí 2 grandes estudos, que foram encomendados, inclusive, pelo Valor Econômico e pelo BID, e que já estão propostas aqui. O nosso tempo é muito curto, eu já quero partir logo para a parte um pouco mais prática, né, na parte de indicadores. Nessa parte de indicadores, o que a gente pensou? Que todas as dimensões, em algum momento, elas se cruzam. Uma coisa é você falar, por exemplo, de avaliação de indicadores de educação. Agora, quando você faz, por exemplo, coloca a educação num recorte populacional, num recorte de renda, isso realmente gera valor, né? Por exemplo, essas dimensões aqui, está usando qual? Campo Grande, né? Nós vamos usar aqui como exemplo aqui a capital. Nós temos aqui todas essas dimensões já prontas, né? População, PIB, toda a parte de recursos, gastos, legalidades, educação, saúde, governança e gestão de pessoas. A primeira premissa é que qualquer pessoa, mesmo com conceitos complicadíssimos, como, por exemplo, o orçamento, né, a questão das despesas, olhe e perceba, através de uma pergunta, uma resposta simples. Então, por exemplo, população. Qual a população do seu município? Como evoluiu? Né? Então, a gente faz aqui uma série histórica. Então, a gente pega Campo Grande aqui, de 1980, tinha 290 mil habitantes. Em 2021, cresceu 213%, quase 1 milhão de habitantes, né? E também a plataforma ela consegue trazer uma comparação em relação ao Estado, né? Em alguns momentos, a região e até mesmo um comparativo ao Brasil, né? Então, enquanto o município cresceu 213, o Estado
cresceu 107%, a região Centro-Oeste 121% e o Brasil 79%. Né? Então, essa informação ela traz já um valor. A última pergunta já é um trabalho da própria Fundação Getúlio Vargas, é onde ela se propõe a não só mostrar indicador, mas também dar indicativos, né, de gestão pública. Por exemplo, em 1980, 2010, na realidade, pega o primeiro pontinho aqui em cima, Campo Grande tinha 53 mil idosos. E a projeção feita pela FGV, em 2030, terá 129 mil. Em contrapartida, pode subir, Raquel, mais assim, Em contrapartida, os jovens, pega lá 2010, aqui embaixo, 184 mil, vamos ter em 2030 200. Então, assim, será que é mais escola, mais sistema assistencial de saúde, uma vez que vai triplicar o número de idosos e permanecer ou até diminuir o número de jovens? Então, a plataforma ela tem esse tipo de conceito. Entrando lá, por exemplo, no PIB, não vou explanar, claro, os indicadores, mas só alguns mesmo. Qual o produto interno bruto do município, sua evolução, a composição e o valor per capita. Pode clicar aqui no meio. Né? Então, ele traz aqui toda, inclusive a divisão por área, quanto que representa a agropecuária, indústria, serviço, administração pública, os impostos. Traz aqui a evolução do produto interno bruto. Faz uma série histórica do interno per capita. Pode subir? Não, pode descer lá mesmo. Per capita e demonstra, ao longo do tempo, essa composição, o último gráfico. Né? E a plataforma ela se propõe a isso, com perguntas simples e respostas simples, uma possibilidade de várias informações num único local. Então, por exemplo, vamos passar ali para recursos. Né? Às vezes, você ter assim, um plano de contas, né, de despesas, enfim, vai lá no primeiro lá em cima. No primeiro. Quanto o município teve para gastar? Muitas vezes sabe que os gestores públicos, para chegar a essa informação, na tabela, é muito difícil você entrar ali no Siconv, ou até mesmo aquelas informações que eu acabei de apresentar, quem conhece aqui o IBGE, né, o âmbito ali da população, da renda, é muito complexo. Né? Então, a plataforma ela consegue extrair essas informações em diversas bases já consolidadas. Pode fechar? Isso é importante ressaltar, Nélton, só me deixa um parêntese aqui, que a questão do dado, né, de onde é extraído, normalmente são dados de plataformas públicas. Né? Então, se utiliza o IBGE, na área da educação, o INEP, o FNDE, né? O Tesouro Nacional. Então, são dados abertos e públicos, né, que, digamos assim, chegou a essa consolidação. E outro ponto também importante é que é possível você fazer comparação entre municípios. Né? Então, é possível você comparar. Né? Então, você aqui, lá, por exemplo, aí você pode comparar, vamos botar Cuiabá aqui, que é né, também da região Centro-Oeste, uma cidade. Então, é possível você comparar, digamos assim, os investimentos, a questão orçamentária. Então, gastou mais e teve pior ou melhor resultado. Né? Ter um parâmetro de comparação, isso acaba sendo muito importante para o gestor, né? Na hora de decidir aí a alocação de recursos e a própria formulação de política pública. Porque nem sempre uma dimensão de um determinado volume, por exemplo, a mesma população que tem um recurso menor, por exemplo, em termos de matrícula de estudantes, tem o mesmo desempenho. O que caracteriza, né, o investimento por matrícula no município com um IDEB menor em relação ao outro que gasta menos? Então, a plataforma ela começa, então, a trazer essa inteligência. Né? Por exemplo, educação. Né? Vamos ver aí, total de matrículas no município. Então, a plataforma ela consegue fazer as comparações e todas as dimensões, no caso de educação, traz todos os conceitos, mesmo os conceitos financeiros, né, de recursos públicos, de investimento, de avaliação, né, de composição. Nós temos aí, por exemplo, a área de governança, que traz todo um recorte de mostrar como é que o gestor público ele é, qual a característica, né, desse gestor, a formação, né, as características pessoais, né, e aqui a comparação. Né? Então, por exemplo, o gasto de
Campo Grande, ele é uma população maior que 500 mil habitantes. No Centro-Oeste, no Brasil, todos os estados que têm acima de 500 mil habitantes, coloca na barra, é 9.775 por matrícula. E Cuiabá, Campo Grande, 9.775. Mesma coisa, tá na média ali, ó. Mesma coisa, né? Na realidade, é dentro do Centro-Oeste, né? Os dois estão se comparando ali em termos de valores por matrícula. Pode tirar a comparação lá em cima para ficar um pouco melhor, ô Raquel? Vamos um pouquinho em gastos, só para uns 2 indicadores de gastos. Gastos. Quanto o município gastou seus recursos? Uma pergunta simples. E a gente consegue trazer, então, aí por natureza. Pessoal, custeio, exceto da dívida, investimentos e inversões, e também trazendo aí uma série histórica. Qual a composição de gastos com o pessoal? Embaixo. Então, quem conhece o orçamento público sabe que essas informações realmente são muito complexas. Então, a gente traz o dado e cria, então, esse conceito já tratado pela Fundação Getúlio Vargas. Qual a composição de gastos com investimentos? Pode clicar qualquer uma assim, só para a gente explorar um pouco mais. Gastos, olha só, todos os gastos de custeio, né, de Campo Grande desde 2018 até 2021. Inclusive, a composição de gastos com investimentos e inversões, com as funções do Estado, os constitucionais, né, enfim. Vamos lá um pouco para a governança. Então, essa parte todinha são indicadores, né, já estão bem consolidados, nós já temos aqui mais de 300 indicadores consolidados, né, e a nossa intenção, depois do lançamento da plataforma, ao longo dos meses vão sendo feitas novas dimensões. Nós temos a área de compliance, ciência e tecnologia, área de infraestrutura urbana, orçamento, todas as dimensões que caracterizam a gestão pública. Essa parte de governança é bem interessante. Pega lá em finanças, por exemplo. Quantos municípios brasileiros tiveram para gastar? Aí você já tem um recorte, né, comparativo entre o próprio Campo Grande em relação ao total do país. Então, isso dá uma dimensão bastante interessante, assim, inclusive por população. Né? A disponibilidade de recursos com esse recorte, né, seja regional, seja por população. Né? Então, essa parte de indicadores ela realmente é muito dinâmica e, para um gestor público e para a população, é muito importante, até para a criação de políticas públicas, saber, então, o extrato, a realidade. Um outro módulo, acho que já pode passar, é a parte de assistência, onde nós temos aí uma plataforma de criação dinâmica de questionários. Inclusive, também, ela serve para fazer pesquisas. Nós já, por exemplo, fizemos uma pesquisa junto ao BID, junto a alguns estados, sobre sistema de gestão educacional. Né? E também fizemos uma pesquisa também municipal com 1.200 municípios do país sobre educação eficaz. Então, isso proporciona um lançamento de uma pesquisa, de uma coleta, e já com um tratamento ali, né, científico. Por exemplo, esse daqui é um modelo de um questionário criado, com um plano de ação, onde, ao responder, né, as perguntas que são feitas em determinadas áreas, né, da dimensão, o sistema já dá uma ação e um benefício também esperado. Isso é bem interessante, e ele cria automaticamente um plano de ação. Acho que a melhor lá, olhar a parte de finanças e tributação. Questionário ali em cima. Vamos só pegar assim, por exemplo, planejamento, finanças e tributação, que já está pronto. Segundo item ali em cima. Esse é um autodiagnóstico dessa parte de finanças. Já foi preenchido, a gente fez aqui para Canoas, um exemplo. Então, toda a área, né, de IPTU, ISS, outros impostos, dívida ativa, tecnologia da informação. Então, todas essas perguntas foram feitas por especialistas e, ao responder, cada pergunta te traz uma ação e qual o resultado esperado se você aplicar essa ação. Então, essa é uma ferramenta que a gente também está proporcionando de forma gratuita para todos os municípios brasileiros. Na largada, já vai ser para a área de saúde, da área de educação,
e da área de finanças, planejamento, finanças e tributação, né? Então, o que a gente chama de autodiagnóstico, né? Esse daqui, por exemplo, foi uma pesquisa feita, sobe lá o cabeçalho aí, uma pesquisa feita para o BID sobre Sistema de Informação e Gestão Educacional, proporcionar assim, ao Estado como que está, então, a sua aderência em relação à gestão escolar. E esse já tem a possibilidade de criação dinâmicas aí de dashboards, né, de acompanhamento, de respostas quantitativas, a matriz em relação à sua própria estrutura. E a gente já fez, então, esse projeto junto ao BID e lançamos aí para alguns estados, né? Então, essa plataforma é o que a gente chama de autodiagnóstico, né? Vamos lá para o menu principal. Pode sair daí e voltar à plataforma. Nós temos alguns estudos, vão ser colocados outros estudos também especialistas lá em cima, né? Pode ir. E esse aqui é bastante interessante, ele foi feito não só para a partilha dos royalties, qual o impacto que isso teve, né, nessa mudança do ICMS. Isso daí foi um estudo encomendado pelo Valor Econômico, inclusive, junto ao Valor que nós vamos fazer o lançamento dessa plataforma, aí na segunda quinzena de dezembro. Então, todas as... Vamos pegar Campo Grande. Só um exemplo aí, ó. Considerando a localização, qual a produção de petróleo e gás? Então, ele vai trazer, né, não só um recorte estadual, mas também daqueles estados que, de fato, fazem uso, né, de recursos naturais e, em contrapartida disso, recebem royalties, né? Qual o valor total dos royalties de petróleo e gás que a União transferiu aos municípios? Então, se você vê essas últimas movimentações que tivemos aí, a gente consegue, então, ver ao longo do tempo, né, a evolução total, o valor por habitante, quanto que o Estado e o município se detêm a isso. Então, esse foi um estudo bastante interessante encomendado. E, por último, lá o ICMS, lá em cima, só para a gente passar para frente, né? Qual a receita do ICMS dos Estados, setor econômicos e agregados especiais? Realmente, isso daqui foi um estudo bastante elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, que os municípios vão ter acesso aí, inclusive também com recortes estaduais, né? Pode passar. Então, essa primeira parte de indicadores tem esse conceito, né? Trazer de uma forma muito simples, com perguntas também simples, objetivas, com respostas bem detalhadas, né? Nós temos também o Marketplace, que é uma plataforma ali onde não só serviços também da FGV, de seus diversos institutos e centros vão estar disponíveis ali também, alguns também de forma gratuita, como capacitação, treinamentos, né, estudos, e outros, claro, serão feitos de forma paga e de acordo com a realidade do município em termos de contratação. Aqui também vão entrar as startups, né, que promovem aí soluções inteligentes para municípios em todas as suas diversas áreas, que eles vão ter aí acesso a esse serviço. Acho que quer concluir? Não, perfeito. Essa linha, de fato, como eu disse, eu tinha conversado com o Alberto longamente, nós não temos a dimensão da ciência e tecnologia, mas a ideia é caminhar, né, e contamos aí com o Consect e o Confap aí para que realmente a gente possa aí, evoluir, para que tenha essa dimensão e possa auxiliar aí, certamente, os gestores da área de ciência, tecnologia e inovação, né? Avançamos bastante na área da educação, que é a nossa vocação, né, a vocação do nosso centro. Nosso diretor foi ministro da Educação, né, secretário executivo há muitos anos do Ministério da Educação. Então, avançamos bastante na pauta da educação, mas, de fato, na diretriz de ciência e tecnologia, é a nossa intenção colocá-la aí em foco, né, colocá-la em foco para que a gente possa aí, contribuir com a pauta. Tá? Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Bom, pessoal, primeiro agradecer, né, o convite tinha sido feito ao Consect para discutir essa pauta, né, eles chegaram até mim, eu tive... Acho que foi São Paulo? Eu nem lembro mais a agenda. Foi FGV Brasília. A gente teve uma reunião lá com eles e... Primeiro que eu acho que é um produto extremamente interessante, né, para pensar o ambiente de gestão. Eu acho que o que mais falta no Brasil são números, são informações de bases compiladas como essa.
que eu acho que para a gente, como gestor, é muito importante. Então, parabenizar pelo trabalho, inclusive. E acho que é uma ferramenta que tem tudo. Vocês vão lançar, né, agora em dezembro? Vai ter um ambiente gratuito de acesso, todo o ambiente está gratuito. Então, é importante também até para a gente se apropriar, saber que tem uma base como essa, que a gente pode acessar, pode tomar decisões, planejar estratégias estaduais a partir de informações bem compiladas como essa. E tem uma área de marketplace, que eu acho que também cada estado aí que se tiver interesse em conversar com o FGV é interessante, e colocar o Consect Confap à disposição. Eu acho que a gente tem como contribuir. Eu estava conversando com a professora Zaira, algo que é importante em discutir no setor de ciência e tecnologia são os indicadores. Tem um painel de indicadores do Ministério de Ciência e Tecnologia, que, salvo me engano, professor, acho que desde 2018 ele não é atualizado. Eu tenho acompanhado isso de perto, tem um aluno de mestrado que está acompanhando esses indicadores. Então, acho que é uma área aqui que a gente pode contribuir, colocar à disposição, Consect, Confap, para a gente conversar com vocês, porque eu acho que deveria ser uma daquelas variáveis ali para a gente avaliar como indicador de inovação. O Paim está na equipe de transição, né? Quem sabe ele incorpora isso daí dentro do Ministério e a gente consegue avançar aí e trazer, de repente, essa plataforma como uma plataforma estadual também, embora hoje ela esteja focada nos municípios, mas algumas dimensões estaduais sejam bem importantes aí para que a gente possa ter um retrato melhor do Brasil. Então, parabéns a vocês. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa. Não? Já pode divulgar o URL do site? Já pode, é municípios.fgv.br. Aí também está no ar, em produção, e vai ser feito um lançamento do valor econômico, possivelmente no dia 3 de agosto. Aí vai ser uma live nacional e a partir daí fica aberto. A gente tinha combinado, quando eu falei com eles na reunião lá, de colocar também isso no site do Consect e do Confap. Como são serviços públicos que a gente começa a divulgar juntos também. Rafael, tem alguma reflexão da parte de vocês em termos de utilizar isso para avançar um pouquinho mais em termos de cidades inteligentes? Quer dizer, boa parte desse suporte para vocês é fantástico. Sim. Mas nós, que essencialmente trabalhamos com pesquisa, fomento à pesquisa, no caso do Confap, teria alguma reflexão de vocês de uma ligação dessa proposta com pesquisas em cidades inteligentes? Temos sim. A ideia é, como eu disse, são dimensões, módulos, digamos assim, que é um processo constante de construção. E um dos módulos, que também, esse módulo, inclusive, eu atuo diretamente, é um módulo de cidade digital inteligente. É um módulo que você, ali, focado em governo digital, em transformação digital, em prestação de serviços públicos digitalmente. Por meio de aplicativo, em suma, tem uma linha, mas é uma linha que também está em construção. É uma linha que não foi finalizada porque aqui a gente tem mais de 300 indicadores que já foram construídos. Então, é um trabalho realmente hercúleo. Essa plataforma é fruto de 3 anos de trabalho do centro do DGPE, de vários pesquisadores com expertise nas suas respectivas áreas. E, de fato, há a intenção desse módulo Cidade Digital Inteligente, em que você tenha tanto um suporte à infraestrutura, para que você dê esse salto em transformação digital, quanto você tenha um catálogo de serviços públicos ali que possam ser prestados digitalmente, normalmente por municípios que não têm ainda essa pauta de transformação digital. Municípios que ainda não iniciaram essa linha de prestar serviços públicos digitalmente. Então, a gente já temos alguns pilotos, temos algumas parcerias com alguns municípios que já estão desenvolvendo, que já estão caminhando, como Anápolis, em Goiás, Aparecida de Goiânia também, certamente vocês devem conhecer lá o modelo, e outras cidades que são parceiras da Fundação, em realmente construir aí não só esses indicadores, mas, além do indicador, que você possa concretizar, materializar com a prestação de serviço público digital. Então, fica mais assim em termos de provocação mesmo. Tá? Talvez, se vocês tivessem alguma reflexão para construir uma proposta que solicite pesquisas que, com base no que vocês estão oferecendo, a gente talvez possa ajudar, intervir. Porque, praticamente, eu acho que todos independente da pesquisa que a gente financia ou apoia, ela acaba se materializando muito no meio urbano. Claro. Então, você ter essa possibilidade de conectar a pesquisa que a gente financia, que pode ter desdobramento no meio urbano, tendo uma base tão rica que estão colocando, mas daí a gente teria que ter uma proposta, uma reflexão para trabalhar. Sim.
de fato, não há, como eu disse, né, a ideia é avançar também nessa pauta. Né? Essa pauta seria uma pauta aí de EGOV, né? Uma pauta bem de EGOV. Conversa com a Amapá também, né, secretário? Tivemos algumas conversas lá com a Amapá. E diversos municípios que realmente se mostram interessados em participar de alguma dessas dimensões, a gente está à disposição. Aí. Eu fiz só para te passar, eu fiz uma provocação quando eu reuni com eles, porque assim, a minha área de computação, e quando eu vejo essas plataformas, meus olhos brilham. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa a sustentação disso. De forma gratuita, não vai sustentar. Então, eu acho que a gente também tem que ser muito realista. E eu provoquei, quando estive com eles, eu acho que esse debate conosco, com o SECT, com o FAP, de repente alinhar isso com o Ministério, um projeto que a gente pode fazer junto com o CNPq, somar forças com a FGV, colocar os nossos pesquisadores para ajudar a criar outras trilhas aqui dentro, eu acho que é um caminho. Por isso que eu pedi que viessem aqui, que a gente conversasse, né, provoquei, fiz a provocação aos dois, para que a gente estimule o debate com o CONFAP. Que, de repente, o Ministério, o CNPq aporta algum recurso, os nossos pesquisadores que já atuam nessas áreas possam, de repente, ajudar e contribuir, tornar uma plataforma colaborativa, para que a gente possa sustentar com recurso dos nossos estados, do Conselho, e aí isso desce para todo mundo. Eu não me lembro agora, eu estava conversando com a professora Zaira, eu não lembrei o nome da plataforma, mas já tem um projeto contratado pelo MCTI, que é uma plataforma que traz parques tecnológicos, iniciativas inteligentes, está contratada. É uma universidade do interior de Minas. Eu não recordo o nome, se alguém lembrar aí me ajuda. Viçosa. Esse indicador já está no ar. Eu não lembro a URL, está dentro do site do Ministério, eu também não conhecia, que eu acho que esse é um grande problema nosso também. A gente tem muitas soluções interessantes que estão espalhadas, fragmentadas. Então, é uma oportunidade, aproveitando todo esse trabalho aqui da FGV, da gente compilar aí, pelo menos ter uma base que compila informações e nos traz indicadores. Eu acho que fica a provocação para vocês. Eu tinha estimulado que o FGV provocasse o CONSECT, o CONFAP, para que a gente fosse alinhar isso com o MCTI, com o CNPq, e tornasse a plataforma colaborativa, que tem muita gente talentosa nos nossos estados que já trabalha aí com indicadores, com variáveis, e a gente pode fazer, de repente, uma chamada pública, né, para que, pelo menos, ele traga alguma colaboração de negócio e vocês desenvolvam isso com um produto já pronto. Fica a provocação novamente aí para vocês. Aqui. Sim, não, a ideia é essa, a ideia é a parceria. Pois não. Aqui, rapidamente. É porque, em algum momento, vocês falaram bastante sobre indicadores em educação. Mas, como não foi acessado ali, me deu aqui uma curiosidade. Fiquei curioso em saber o seguinte, do que vai estar disponível lá para a gente, no que diz respeito, por exemplo, àquela reunião dos microdados da avaliação do SAEB, especialmente do IDEB, porque a Prova Brasil ela é realizada nos anos ímpares e o INEP disponibiliza um conjunto grande de dados e depois algumas organizações conseguem dar algum... Eu me lembro que tem um pessoal também lá do interior de Minas que consegue depois reunir um conjunto de dados que coloca a gente para poder fazer alguns quadros comparativos de IDEB, de taxa de proficiência entre municípios, estado do país. Mas tem uma parte bastante interessante que ela dá ali o grau de proficiência em língua portuguesa e matemática de acordo com a faixa, de acordo com o nível abaixo da média. Só que isso eles demoram muito a produzir. Quer dizer, sai um ano, depois você só vai ter acesso a isso. Essas plataformas que fazem, bem depois. Assim, a gente acaba ficando interessados nesses dados para produzir ali os seus projetos nos municípios, por exemplo, mas quando vai sair já está próximo da outra avaliação, por exemplo, do IDEB. Né? Eu fiquei curioso em saber se vocês vão oferecer esse tipo de informação. Vamos sim, inclusive já está disponível, né, o último IDEB e, inclusive, a nova estrutura do SAEB já está disponível. Para a parte de educação, como nós temos esse viés do centro, que é desenvolvimento de gestão públicas e políticas educacionais, a maioria dos pesquisadores também foram do Ministério da Educação. Eu mesmo fui coordenador-geral da parte de tecnologia do MEC, e nós desenvolvemos ali toda aquela infraestrutura que deu origem ao FIES, ao SISU, ao ProUni, ao Pronatec, ao Ciência Sem Fronteira, e isso realmente nos capacitou
de entender e voltar ao passado e reestruturar essa informação, que inclusive muda ano a ano, né, de avaliação para avaliação. Então, nós trouxemos vários pesquisadores que estão hoje na Fundação Getúlio Vargas, com especialidade na educação, e já vai estar também disponível. Entendi. E no futuro, só complementando a sua pergunta, nós vamos ter ali um barramento, né, de dados, com possibilidade que vocês também, além dos indicadores já produzidos, possam também baixar esses microdados e fazer utilização disso também. Para complementar, porque eu me recordo que, há 6, 7 anos atrás, eu li uma matéria, me parece que aqui, mas não consegui encontrar, acho que da revista Galileu, que no Reino Unido havia lá uma pesquisa que mostrava, dentro da proporção de estudantes com descalculia, qual era o grau de acometimento na economia do país que essas pessoas adultas davam para o lugar. Eu achei isso um estudo muito bonito, muito interessante, né? Que eu queria perguntar se, de alguma maneira, tem algo que você falou do professor César Camacho, que é uma enorme referência em matemática aplicada, e a FGV tem algum tempo que está com esses projetos utilizando mentes brilhantes para estudar esses dados. Então, queria só saber se de repente, assim, estão pensando nisso. Também é uma deixa, assim, uma observação a respeito disso. Eu vou até responder por nós. Eu acho que esse é o caminho da plataforma. O uso dela e a aplicação dessa plataforma vai fomentar análises como essa. E por isso que eu acho que fiz o convite para que viessem, que é importante que a gente, enquanto gestores desse ecossistema, tenha essa noção que existe uma plataforma como essa e que a gente, cada um, ou como conselho ou como estados, façamos uso dessas informações, que eu acho importante. Da nossa parte, já tinha até conversado com o Odir, eu acho que faz parte do Consect do Confap começar a colaborar com plataformas como essa ou até mesmo absorver plataformas como essa. Eu acho que é um debate que a gente pode levar para o Ministério. Isso deveria ser uma função do Ministério. Eu acho que isso aqui é papel do Ministério da Ciência e Tecnologia. Promover informação compilada, estruturada para o Brasil. Acho que uma das nossas vertentes é essa. Quando a gente fala de gestão da informação, de transformação digital, de governo eletrônico, isso é a nossa pauta. E o governo deveria se apropriar disso ou desenvolver. Então, a minha luta aqui é que o Ministério enxergue esse produto e coloque à disposição dos estados para que a gente possa fazer uso. E aí, o Consect e o Confap podem, de forma colaborativa, né, fazer esse debate, ampliar a plataforma, contribuir com a plataforma. Mas eu penso que isso tem que ser de cima para baixo. Até comentei com eles. Computação, a gente vende muito serviço hoje. Se eles ficarem preocupados em vender individualmente para cada município, é difícil sustentar uma plataforma como essa. Mas se o debate for macro, por cima do Ministério, né, se o Ministério entender que isso é um produto de país, que a gente precisa ter informação na palma da mão, eu acho que o Consect com o Confap tem tudo para ajudar, colaborando, contribuindo com essas análises aí, que a gente tem muito pesquisador craque nisso aí no país inteiro. Então, dar os parabéns a vocês, eu acho que é isso. Odir, tem uns informes aí, eu acho que para a gente fechar o dia. Obrigado, viu? Parabéns. O que são os informes do dia? Calma, Rafael. Não, está cedo ainda. Ah, é? São 17 horas. O Alberto que estava brigando aqui comigo. Não, né? Não, são 17 horas, nós vamos fechar às 18. Não, é que o meu relógio está no de Brasília. Ah, bom. Saí bem, né? Saiu muito bem. Saiu muito bem. Nós teremos avisos ao final. Mas antes, inclusive, um deles é que sobrou mais um pouco, ainda sobrou chopp. Mas só depois das 18 horas. Tá? Antes disso, agora nós teremos um tempo disponível para ouvirmos um pouco mais, né, das notícias do CNPq. A professora Zaira, então, aqui vai nos trazer informações sobre as ações do CNPq, que foram muitas deste ano, né? Algumas ainda em execução, outras já concluídas, outras, né, lançadas, enfim, uma série de dados e informações aí, acho que são muito importantes para nós, para entender um pouco, né, esse trabalho todo. O que a gente percebe claramente, né, que o esforço do CNPq esse ano foi hercúleo, né, para dar conta das demandas e, né, encaminhar com esses sobressaltos, com essas notícias, contingencia, bloqueia, corta, né, várias
ações nesse sentido, né, que não nos alegram muito, pelo contrário, nos entristecem. Mas, professora Zaira, por favor. Professor, antes de começar, eu vou fazer de novo. Como eu estou na minha fase de despedida, eu vou fazer os agradecimentos. E a gente já tem acompanhado muito... Eu acho que a gente teve um período muito difícil para a ciência e tecnologia esses 4 anos. E aqui, na sua presença, a presença do Evaldo lá no CNPq, do próprio Paulo Alvim como técnico no Ministério, eu acho que isso mostra a importância da gente fazer esse debate como categoria, como setor, né, como conselho, e pressionar mesmo o próximo governo para que fiquem pessoas tão técnicas como vocês. Porque se a gente entregar o Ministério para pessoas somente políticas, a gente corre um sério risco. Foram vocês que seguraram todas as nossas broncas estaduais. Pronto, então, qualificada, melhor palavra. Porque foram vocês que lutaram por nós. Vocês atuaram como ativistas mesmo, seguraram. Né, como a gente falou hoje, esses elogios são importantes porque vocês pegaram muita taca. Né, vocês, muita reclamação, muito debate, corta orçamento, acaba sucateando muito das políticas que vocês colocaram e brigaram tanto. Então, queria te dar esses parabéns. Né, várias lutas você traçou junto conosco. Uma delas foi a Amazônia Mais 10, que não foi fácil garantir o apoio do CNPq, né, entre outros. Né, eu acompanho com a Meire lá na FAP todo o apoio que o CNPq tem dado, sustentando, garantindo a sobrevida nas nossas pós-graduações, né, da fixação de doutores e pesquisadores. Então, queria te agradecer mesmo pessoalmente, porque não foi fácil. Essa articulação foi muito difícil esses 4 anos, e não fossem pessoas tão qualificadas como você e todo o seu time lá dentro do CNPq e no próprio Ministério, a gente teria tido muito mais dificuldade, né, que foi difícil enfrentar tudo isso nos estados. Né, politicamente já foi difícil e financeiramente foi ainda mais arrochado. Então, obrigado. Né, pessoalmente, lhe faço agradecimento, já tinha feito em outros momentos. Eu acho que é importante que a gente faça registros. Né, que não foi só coisa ruim que a gente viveu. Né, teve muita gente boa e queria pedir uma salva de palmas mesmo de agradecimento para você, né, sua importância nesse registro. Muito obrigada, hein, Rafael. Os amigos servem para isso, né? Para nos darem força e para nos mostrar que a causa é importante. Então, eu agradeço muito a gentileza aí das suas palavras e para o Evaldo, que não pôde vir, para a equipe do CNPq, que está conosco. Não é? Obrigada, viu, Rafael? Acho que isso, para nós, assim, é o que mais vale. Né? Hoje, conversava com o professor Mário Neto, que a gente trabalha, a gente vive do trabalho, mas o que faz a gente feliz é essa possibilidade de ter feito o melhor que a gente pôde e de trabalhar bastante. E, de fato, ali no CNPq, nós fomos, né, o Evaldo diz essa frase, e eu vou repeti-la aqui, a gente não foi para brincar, a gente foi para trabalhar muito, como o Mário também esteve, outros estiveram em vários lugares aqui importantes, como vocês estão à frente das fundações. Não é? E esse trabalho significava enfrentar mesmo os desafios do presente, resistir, mostrar que a ciência brasileira, a inovação, não é, precisam avançar, não é, que a gente precisa do desenvolvimento no país por esse caminho, não é, mostrar a importância da articulação e do diálogo com os estados, não é, aí as secretarias, as fundações, com o FAP, com o SECT. Então, eu fico muito agradecida, viu, Rafael, aí das suas palavras, do reconhecimento. O Odir tem sido grande parceiro, está sempre ali conosco também, nos ajudando muito. E o que eu trago hoje aqui nos slides são aí algumas ações específicas que nós temos com as fundações de amparo à pesquisa, né, dos diferentes estados, e é uma alegria a gente poder mostrar aí, não é, esse percurso e o que conseguimos realizar, mas também dizer aí desse trabalho grande que foi no sentido de lutar pelos recursos, seja do orçamento e sejam os recursos do FNDCT, conseguir
executá-los, implementar as ações e realizá-las, que é uma grande dificuldade. Hoje, o CNPq tem muito menos servidores do que alguns anos atrás. Para vocês terem ideia, a coordenação técnica, que faz toda a cooperação com as fundações, tem hoje 3 servidores. Eu quero agradecer aqui muito o Igor, que tem falado sempre com vocês. Ele conta com mais 2 servidores. O Márcio Ramos, que teve à frente aí dessa coordenação geral importante, que é a CGENAC, também muito dedicado, e essa equipe do CNPq, qualificada, dedicada, mas que está muito pequena, mas que a gente falou, olha, é prioridade. As fundações, estar com as fundações, atendê-las bem, ter com elas um diálogo muito efetivo, para a gente avançar junto, para nós é uma prioridade absoluta, como também com o pesquisador e com as instituições de pesquisa, de ensino e pesquisa do país, que é essa a razão do CNPq existir. Não é? Porque nós estamos ali exatamente porque nós temos pesquisadores, instituições muito qualificadas e parceiros como as fundações de amparo à pesquisa, as secretarias de ciência e tecnologia, os parceiros internacionais, que dão sentido junto com a gente para a nossa missão no CNPq. E a gente queria, além de conseguir ter orçamento, lutar por ele, seguir com os programas tradicionais que o CNPq faz há 70 anos, então, uma instituição importantíssima para o Brasil, também avançar em novos programas, e mesmo naqueles que já estão há muito tempo, no CNPq, o mundo muda e a gente precisa olhá-los sempre de um jeito diferente, atualizá-los em conversa permanente com os diferentes atores do sistema. E foi isso que, ao longo desse período, ali o Evaldo, a nossa equipe procurou fazer. Conversamos sempre muito com a comunidade científica, com a ABC, com a SBPC, com o FOPROP, com o CONFAP, nem se fala. Falei, gente, eu deixo qualquer evento, mas no do CONFAP eu quero estar lá. Além da alegria e da importância de estar no CONFAP, rever amigos e continuarmos juntos nessa luta. Então, sempre aqui presentes, lá no CNPq, o Odir tem ido sempre, fazemos reuniões regulares com o GT, aí os representantes que podem estar mais próximos conosco, a gente tem feito reuniões regulares e juntos construímos esse programa novo, tão importante, que é o Fixação de Jovens Doutores. Fomos vendo como é que ele poderia responder no âmbito nacional e no âmbito local, regional, como é que seria melhor, e foi assim que a gente construiu a carta proposta, fez ali o chamamento público, e é nisso que a gente acredita. Não é isso? Então, Rafael, quando você diz aí de possibilidades novas de parcerias e nessa plataforma e outros, eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente potencializa e juntos podemos fazer aí muito melhor e podemos entender, não adianta ficar fazendo sem entender as realidades locais, as diferenças desse país tão grande. Então, esse diálogo a gente tem procurado estar ali no nosso dia a dia, com muito entendimento, ali junto ao Conselho Deliberativo do CNPq, contando com todos os representantes, e avançamos. Inclusive, o que vocês estão vendo aí, Diretoria de Cooperação Institucional, Internacional e Inovação, é o novo nome da diretoria que eu estou à frente, que manteve a mesma sigla, DECOI, que era a Diretoria de Cooperação Institucional, mas deu destaque... Como é que é, Marineto? Mudo. É assim, é verdade, é verdade. Mas, no nome, a gente quis destacar o que está presente nessa diretoria e a área de inovação, que antes era uma coordenação técnica, a COCTC, que, inclusive, o professor Mário Neto, que iniciou esse movimento de levar essa coordenação técnica das engenharias, que ela estava lá na área das engenharias, para a área de cooperação institucional, e a COCTC fazia, então, até agora a gente
mudar ali junto, né, numa ampla discussão. Não foi assodado, foi ouvindo muita casa, ouvindo muitos parceiros, né? Fizemos essa atualização aí do CNPq, e essa área que cuida de programas como mestrado e doutorado para inovação, MAIDAI, todas as parcerias que nós temos com o SEBRAE, que nós temos com outros parceiros e, sobretudo, as questões de inovação estão todas ali. Ela hoje é uma coordenação geral dentro da DECOI para poder ainda dar mais ênfase nessas parcerias que significam o avanço e a contribuição na inovação, né? Então, hoje, a gente destaca aí nessa diretoria a parte de inovação, que se transforma, então, numa coordenação geral. Então, nós temos hoje, na diretoria de cooperação institucional, 3 coordenações gerais, uma internacional, uma institucional, que é a que faz todas as parcerias, sobretudo com as fundações, e essa de inovação, né, que se amplia e também se consolida ali como uma área importante no CNPq. Além disso, também vieram aqui para essa área a importação. Vocês sabem que é um serviço importantíssimo que o CNPq presta, não é? Que a questão de isenção de impostos, fundamental para poder fazer importação, ficava na área administrativa, e o nosso entendimento é que isso é fim, isso não é uma atividade meio, é um serviço que o CNPq pode prestar à comunidade científica. Então, a gente está lá com esse desafio também agora da importação. Mas eu vou rapidamente dar aqui também, fazer um balanço aqui das coisas que a gente conseguiu fazer e encerrar. Em relação ao PPP Pronem Pronex, nós tínhamos dito que precisava de 42 milhões, desde 2020 nós estamos dizendo isso, não tinha como a gente lançar novas edições ou possibilitar novas edições nos estados que até já encerraram esses 3 programas aí tão importantes e desejam dar continuidade, sem honrar os compromissos anteriores. Então, faltava, né, e aqui eu devo dizer de novo, na época o professor Mário Neto conseguiu um recurso super importante, quem podia naquele momento colocar em dia, colocou e encerrou, não é, esses programas, mas havia esse remanescente de 42 milhões e nós conseguimos esse recurso do FNDCT, não é, ele estava no PAI de 2021, não é, e conseguimos, então, praticamente já o que tem hoje é muito pouco, e como é ali na plataforma Mais Brasil, precisa que a fundação esteja com tudo certinho, tem um residual aí muito pequeno, mas a gente conseguiu, então, fechar os programas. E agora, Odir, é essa fase importante da sequência. Nós precisamos deixar, estou trabalhando nisso, uma carta proposta pronta, FNDCT, tem o conselho diretor do FNDCT, o CONFAP está lá. Não está ainda? Você participa, temos que estar, é verdade. Você tem participado a convite, mas não é verdade. Mas está ali, nós temos nessa ação, gente, nós temos muita adesão dos representantes da ABC, né, da Academia Brasileira de Ciências, da SBPC, porque esses programas, eles impactam ali fortemente na possibilidade de desenvolver pesquisa em níveis diferentes nos vários estados e para as instituições. Primeiro os projetos, grupos emergentes, e o Pronex é grupo de excelência. E a gente tem visto que esse caminho que leva ao Pronex tem levado também a possibilidade do surgimento de INCTs. Então, é uma cadeia aí que vai, né, de quem está iniciando a pesquisa para grupos mais de excelência. A gente precisa manter e ter novos recursos, né, aumentando o orçamento do CNPq, isso é possível, mas um dos caminhos, e foi o caminho que sempre acho que financiou esses programas, que é o FNDCT, a gente precisa poder lançar novas edições, o CNPq sabe disso, mas agora podemos fazer, que agora nós fechamos tudo que estava aí, né, disso aí. Então, eu acho que é uma grande vitória, a gente fica muito feliz aí com o trabalho das fundações,
que se empenharam muito, tinha aí, falava sempre com a Meire, olha, Zaire, o Amapá precisa fechar, o Amapá já tinha colocado o recurso dele, não é não? Aí o CNPq, então, agora fechou, Meire, estou feliz demais, né? Os demais também que conseguiram, né? A gente sabe o quanto esses programas fazem diferença aí nos nossos estados, então, muito bom a gente ter colocado isso e ter conseguido fechar essa ação. Aqui também, em relação ao Centelha, da primeira edição, nós temos 13 acordos que foram assinados, 231 bolsas vigentes, 2,5 milhões pagos em 2022, e na segunda edição, 21 acordos foram assinados, 3 acordos estão em negociação, 22 milhões previstos e bolsas em fase de implementação. Então, é essa equipe pequenininha lá do Igor, que tem, cada ação que a gente faz significa 27 acordos, e esses 27 acordos se desdobram em muitas bolsas implementadas e muitas ações. Então, eu achei, assim, a área técnica planejou, tem feito uns encontros com as fundações para poder todo mundo ficar alinhado nos passos e todo mundo compreendendo ali, não tendo nenhuma dificuldade nessa implementação. Acho que isso é muito importante, né? A gente quer agradecer lá a nossa equipe e destacar que a gente tinha pedido isso. Olha, essa conversa nos ajuda que juntos, né, possamos implementar melhor esses programas. O DCR, né, que virou Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional, PDCTR, nós temos 15 acordos assinados, 208 bolsas vigentes e 8,5 milhões já pagos em 2022. Então, todo mundo que lançou o PDCTR e que apresentou para a gente os bolsistas está sendo pago, normalmente. Tá? Nenhum problema em relação a isso. A gente colocou isso no orçamento do CNPq como prioridade e temos, né, feito isso aí. Então, quem está fazendo, prossiga aí, que, né, as bolsas estão sendo implementadas. Bom, esse aqui, não é, fizeram aqui esses slides são mais para a gente poder ter uma sequência, mas, na verdade, vocês já conhecem muito, que nós fizemos juntos. Foram 200 milhões, e, como eu disse hoje cedo, esse também tem que ser um programa. E nós vamos ter que lutar para ele, porque, mudando o valor de bolsa, nós vamos precisar de mais recursos, porque as bolsas têm que ter uma isonomia. Então, nós não podemos ter bolsa de valor diferente. Então, nós vamos ter que ter, no próximo ano, mais aporte do FNDCT para poder também atualizar o valor dessas bolsas, que a gente espera mesmo que esses 40% que o Celso Pancera mencionou e que, de certa forma, já estava assim, previsto no orçamento do MCTI e do CNPq um pouco, era 30%, né, Odir? E agora ele mencionou 40%, eu acho que isso minimamente recompõe um pouco. A gente sabe que está muito defasada, essa aí é uma urgência absoluta, então, tendo aqui mudança, nós vamos precisar de mais recurso para poder também fazer, não é, essa atualização, e, no meu entendimento, esse deve ser um programa que o CONFAP deve levar, não é, para a continuidade, porque ele tem, na sua perspectiva, essa questão que a gente está dizendo o tempo todo, né? Quer dizer, nós estamos aí com jovens talentosos, bem formados nos nossos programas de pós-graduação e que precisam continuar na pesquisa, que precisam ter estímulo para isso, precisam ter apoio para isso. Tá? Para eles, não, a gente fica muito triste quando pega aí, né, gente com doutorado no Uber ou sem perspectiva. Então, foi diante dessa coisa dramática que nós estamos vendo que nós construímos esse programa juntos. E ele está sendo um sucesso. A gente agradece muitas fundações, porque a gente está fazendo um trabalho junto. Então, vocês têm que lançar a chamada, tem que, né, apresentar os bolsistas. A FAPEP foi a primeira, né? O Piauí fechou, né? Parabéns aí, a Amapá a segunda, né? E outros já estão bem adiantados. Estou sabendo aqui que Rio Grande do Sul recebeu uma demanda gigantesca.
A FAPESP está com a gente, achei muito bom encontrar aqui a Virgínia. Inclusive, assim, as fundações, por exemplo, já tem uma dinâmica, mas mesmo quem já tem uma dinâmica muito consolidada, como a FAPESP, veio para o diálogo, inseriu ali para fazer junto com todo mundo, e é isso que faz a gente ficar muito forte. Esses dias nós estávamos num evento com a CNI, e o diretor científico, o professor Luiz, apresentou ali esse programa como um programa de destaque, para a gente pensar aí no futuro dos nossos jovens, no futuro da ciência brasileira. Eu fiquei bem feliz e estou destacando aqui para a gente continuar, que esse aqui é um programa que precisa ter continuidade. Eu sei que tem gente dizendo, olha, eu estou ali com dificuldade, estou acabando de julgar. Conversa com a gente. Nós tínhamos urgência de implementar esse ano, empenhamos o recurso para dizer, começou, o programa começou, as chamadas estão lançadas. Quem terminou, nós vamos pagar a bolsa imediatamente. Mandar para a gente, já está lá o recurso para pagar a bolsa. Mas qualquer ali dificuldade, conversem sempre com a gente vai avaliando aí. O importante é que as chamadas foram lançadas e o programa está andando muito bem. Bom, gente, a outra coisa que eu queria destacar aqui para vocês é o programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que as fundações são parceiras, né? É um programa que tem aí o Ministério de Ciência e Tecnologia na liderança, tem o CNPq, tem, né, o CONFAP, as FAPs, parceiras de primeira hora. A chamada, que foi lançada em 2014, a gente conseguiu um recurso adicional bem importante para cada um dos 102 INCTs. No final foram 104, porque alguns, né, são de 2008, e a gente conseguiu um recurso adicional de 3 milhões para cada um deles, deu ali um fôlego importante. Fizemos um webinário aqui, ABC e SBPC, ABC e CNPq, a SBPC também participou, mas era um webinário que nós construímos junto com a ABC, e mostrando a relevância dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Ciência de ponta mesmo, de excelência, e com muita coisa indo para a indústria, com inovação, com uma articulação nacional e internacional muito grande. Então, assim, estão todos disponíveis, né, essas apresentações. Se alguém não teve oportunidade de ver, vale muito a pena ver o retorno aí do grande investimento feito pelo, né, CNPq, pelo governo federal e pelas fundações em cada um desses INCTs da chamada anterior. Então, olha, só para vocês terem aí grandes números, que isso aí já é passado, não vou... Estão aqui todos os nossos parceiros. Agora, vamos falar da chamada desse ano. Chamada 58-2022. Olha, gente, eu falei hoje para vocês, nós lançamos mais de 70 chamadas, gente. É muito esforço, é muita coisa que aconteceu esse ano. E, para a gente julgar, num tempo também rápido, fazer todo o processo muito rapidamente, para a gente poder ir empenhando esses recursos e garantir que eles não estivessem sem utilização, porque esse era um risco, embora o tempo da ciência e o nosso tempo de agência para fazer todo esse processo é diferente, deveria ser entendido diferente, mas o Ministério da Fazenda fica só olhando lá que está disponível, que o dinheiro que o orçamento está lá reservado para isso. Então, foi uma força-tarefa mesmo. A gente quer agradecer aqui, o Bortolini estava por aqui ainda, não sei se está, mas a FINEP nos ajudou muito, porque é ela que faz toda essa gestão aí do FNDCT, o Paulo Alvim, nós fazemos, gente, reuniões regulares toda segunda-feira, desde o início do ano, para a gente dar conta disso aí. Senão, não teria sido possível sair nesse tempo aí. Para vocês terem uma ideia, a chamada de INCT de 2014, ela demorou quase 2 anos para ser julgada. Nós recebemos 307 propostas, igual à anterior. Nós tínhamos 300 milhões e uma demanda
de mais de 2 bilhões, e nós conseguimos fazer o julgamento em menos de 2 meses. Mandamos, tem consultor externo, tem... Isso foi um grande esforço, né? E, claro, agradecer muito aqui, não é, a comunidade que sempre responde, né, os nossos pesquisadores e o apoio aí, né, recebido aqui de vocês. Mas essa chamada está com o resultado preliminar divulgado, vocês já devem ter visto. E a gente agora quer considerar... Vocês se lembram que nós fizemos a chamada, fizemos até uma reunião no Ministério, o professor Odir participou, e, naquela ocasião, exatamente pelo curto prazo que nós tínhamos, nós íamos colocar ali na chamada que poderia, e seria muito bem-vindos, recursos adicionais, né, dos estados, das fundações, mas que a gente não colocaria essa decisão nesta chamada, porque cada fundação podia estar numa situação diferente, de orçamento. Então, nós deixamos isso em aberto. No formulário, nós colocamos para o proponente da proposta dizer se estava conversando com a fundação ou com empresas, se havia uma perspectiva. Isso também foi observado no julgamento. Então, agora, a gente gostaria que vocês dessem uma olhada, assim... Elas estão lá no nosso site, as propostas preliminares, em geral, a chamada está agora na fase recursal, mas muito desse primeiro resultado é sempre mantido. É claro que a gente reservou até um recurso, porque um orçamento, vou separar as duas palavras com o mesmo sentido, porque recurso administrativo é para valer. Tem que fazer, a gente tem que analisar, tem que julgar. Se a gente tivesse com todo ele divulgado aqui, seria mais complicado, e você cria uma expectativa também, mesmo todo mundo sabendo que é preliminar. Então, mas nós queríamos, então, agora que vocês deem uma olhada lá, já vejam o que tem de cada estado, qual é a possibilidade, que eu acho muito importante a complementação das fundações para esse recurso. E vai ter também, nós vamos, no resultado final, aí, poder ter aqueles em alta prioridade. Nós já identificamos assim, mais uns 50 em altíssima prioridade, e mais recomendados, inclusive, também muito relevantes, projetos muito robustos, com equipes muito qualificadas, e foi assim, muito competitivo, tá, gente? Então, eu sei que nunca dá para ficar todo mundo feliz, né, a não ser os que ganham, mas foi extremamente competitivo. Gente, absolutamente fantástico a gente ver a qualidade. Nós tivemos consultores internacionais também nos ajudando, não só aqueles muito qualificados, né, do Brasil, que puderam estar, porque quem tinha qualquer compromisso ou com outro INCT ou com essa chamada não pôde participar, então foi uma chamada difícil de avaliar, mas altamente qualificados. E nessas prioridades, alta prioridade, que não estão sendo contemplados nesses 300 milhões, nós já apresentamos, na última reunião do FNDCT, já colocamos isso na mesa. Gente, isso aqui é um programa dos mais qualificados. Se o FNDCT colocar mais 300 milhões, ainda vai pegar um número assim, muito importante de INCTs em estados diferentes, né, com uma questão estratégica para o país. Então, nós já jogamos isso aí, tá, Odir? Posso fazer uma pergunta? Por favor. Relacionada a isso, claro, aproveitando, então. Por favor. Nós vamos ter acesso à classificação das propostas. Algumas FAPs já sinalizaram o desejo de aportar recursos, mas não no valor integral. Há possibilidade de colocar 50-50? O CNPq aportar mais, né, apoiar um projeto de alguns estados que estão dispostos a contribuir também, colocando 50-50? E é possível
que uma proposta que esteja lá, então, na posição 80, mas que é a única, é a primeira daquele estado, ser trazida agora como prioridade? Ótimo, Odir. Ótimo, né? A gente está pensando nisso. Nesse momento, esse resultado ainda está em processo de julgamento, mas assim que estivermos já bem adiantados para publicar esse resultado final, a nossa intenção é fazer uma reunião, sim, com o CONFAP, para poder verificar isso. E, a partir da manifestação de vocês, essa prioridade, inclusive, ser considerada na posição para novos recursos do FNDCT. Então, isso sim, nós estamos pensando, vamos conversar. No momento oportuno agora, tem 10 dias de recurso e depois um períodozinho de análise, mas ainda em dezembro, é claro, que a gente que quer encaminhar isso aí, né? Então a gente deve marcar, antes ali do dia 15, uma reunião com vocês, vamos organizar, aí a gente vê qual que é a melhor maneira, tá? O dia eu converso aí com você, para a gente poder organizar, porque eu acredito que, inclusive, isso, o Estado, falando dessa intenção, a gente ainda tem um reforço maior para buscar recursos adicionais no FNDCT. Olha, temos esses 50 iniciais, mas temos outros que são muito qualificados, estratégicos, e tais poderiam já ter um compromisso do Estado se a gente conseguir um adicional. Eu acredito que isso será uma força muito grande para ter os recursos adicionais por parte do FNDCT. Então, acho que o caminho é esse mesmo, por isso que eu trouxe aqui, né, e o Evaldo, estou aqui falando, né, com a anuência dele também, a nossa intenção fazer isso. Então, provavelmente, ali na semana que vem, eu já faço contato com você para a gente organizar e poder dar esse outro passo. Tá bom? Bom, mas, assim, nós também estamos muito felizes de ter conseguido, gente, porque foi assim uma tarefa assim gigantesca. Bom, aqui também já foi dito, o Rafael falou, o Odir falou, eu mencionei hoje cedo, mas está aqui no slide, eu vou voltar a dizer a importância, né, que a gente estava no lançamento da ação lá em Manaus, naquele momento, o CNPq foi convidado, junto com o MCTI, para estar junto no Amazônia Mais 10, e nós até preparamos uma carta-proposta para o FNDCT, mas aí vai corte, não foi possível considerar naquele momento, mas ela está pronta, maior, para futuro, para continuidade, mas o CNPq fez um esforço aí gigante, e colocamos ainda do recurso desse ano nosso, nós conseguimos apoiar a chamada que tinha sido lançada. Então, as 38 propostas que foram anunciadas recentemente, elas contam com o apoio do CNPq, 12 delas, como eu disse hoje cedo, que estão nos estados do Acre, Rondônia e Pará. Então, essa foi uma ação que a gente teve que construir muito rapidamente. A gente tinha que fazer o empenho antes desse susto, até dia 8, mas o susto foi antes, vocês já viram que a gente já tinha passado a noite antes, já tinha guardado, isso aí para poder finalizar o processo, quando eu brinco aqui, o susto, os desafios de cada dia, mas a gente pôde ter aí, fomento e bolsas, então eu acho que isso já nos coloca juntos, parceiros, CNPq, CONFAP, e todas as fundações que integram o CONFAP, e junto com o CONSECT, que essa é uma ação aí muito forte com o CONSECT. A gente quer dar continuidade. Há um compromisso, inclusive, já feito pelo professor Evaldo, que nessa chamada nós entramos aqui com quase 3 milhões, que era o recurso desse ano que a gente podia entrar, mas há um aceno também para 13 milhões aí em bolsas adicionais ao longo de 3 anos, que a gente também está organizando lá para poder estar junto, que é isso aí, que é o aporte de mais de 12 milhões, como está escrito aí.
Bom, para fechar aqui um pouco, na parte internacional, a gente faz muita coisa junto, né? Já tinha até, acho que, falado disso na apresentação passada. Nós estamos avançando bastante na ciência aberta, tá, gente? Então, nós procuramos, assim, não só dar continuidade, ampliar e fazer novos programas, mas também avançar em áreas que o CNPq precisava avançar. Então, a questão do ciência aberta aí, que também é lá comigo na diretoria, a gente está avançando bastante. E ali também o Lattes Data, né, que é o repositório de dados de pesquisa criado pelo CNPq em parceria com o IBICT, tá, gente? Então, o Lattes Data também nós avançamos aí bastante. E hoje, nessa nova estrutura que foi feita, tem uma diretoria para dados e indicadores e que vai abrigar as nossas plataformas. Então, esse entendimento de que isso é fundamental, né, foi criada, então, uma diretoria que vai estar cuidando de toda essa parte. Um dos acordos que a gente assinou, né, Odir, porque ali no momento eles se juntaram um pouco, né, e se misturaram, o Rafael fez ali alguns esclarecimentos, mas eu também queria, pedido aqui do próprio professor Evaldo, destacar essa plataforma de fomento nova que o CNPq desenvolveu. A gente desenvolveu, o professor Odir estava conosco na semana passada, foi nessa ainda, foi na segunda-feira, que foi o lançamento do produto mínimo viável, não é, dessa plataforma que será a nova de fomento, né, porque a Carlos Chagas, importantíssima, ela hoje já não tem a modernidade e a dimensão e a tecnologia que precisa ter para dar conta desse fomento. Então, eu sei que o professor Marinetti tinha feito muito movimento nesse sentido, mas, no final, a gente acabou agora conseguindo fazer. O professor Og, que foi para a diretoria lá de saúde, agrárias, que é da Universidade de Viçosa, tem muita experiência nisso, ajudou demais, né, junto com a RNP, e o CONFAP-VIR é fundamental para a possibilidade da expansão como uma plataforma nacional de fomento. Então, esse acordo que foi assinado é um acordo de cooperação CNPq e CONFAP para a gente continuar avançando nessa plataforma nacional de gestão do fomento à ciência, tecnologia e inovação, de maneira que a gente possa ter nossos dados mais compartilhados e que a gente possa utilizar de uma plataforma de modo colaborativo, o que dá mais sustentabilidade, dá mais força. Então, a ideia nossa é que não seja do CNPq, mas que ela seja nacional, aí, junto com o CONFAP. Então, isso aí que a gente assinou também hoje, simbolicamente, né? Isso aí. E destacar isso. Ixi! Você brinca, eu não termino a diretoria, já trata de você. Ela falou assim, ministro ou ministra, jogou a semente aí. Eu também penso assim, eu acho que é isso mesmo. Mas não. Pronto, isso aí já me satisfaz, eu já fico feliz, continuamos juntos, né? Mas temos aí grandes desafios, mas o melhor de tudo é ter amigos, né? Que a gente... Bom, gente, então, assim, vamos... Deixa eu ver se eu terminei. Não, tem mais uma coisinha aqui, que é o Simbiose, tá, gente? Que é esse programa super importante, que é o Centro de Síntese, que continuando a questão de integração de dados, integração de bases de dados grandes e heterogêneas, não é? E que aqui, olha, é um programa mesmo, e ele tem todo esse papel importantíssimo, né? O Simbiose, que é o Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. E a próxima chamada a gente quer fazer com as fundações. Tá bom? A gente, né, tem feito regularmente. O Simbiose também veio agora lá para a minha diretoria, ele não está, até pela característica internacional. O Simbiose é que tem alimentado o Lattes Data,
porque eles estão com muitos dados. Então, a gente quer fazer a próxima chamada conversando com vocês. Então, ainda em dezembro, eu queria marcar uma reunião, tá? Ou com o GT e tal, para a gente começar a construir essa ponte. Ela vai sair no ano que vem, mas que a ponte já fique construída para a gente estar junto aí no Simbiose, tá bom, Odir? Deixa eu ver aqui o que mais. Olha, para vocês terem ideia, essa aqui é a síntese do Simbiose. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, eu quero dizer que, além disso que eu trouxe, que nos toca mais diretamente, que são as parcerias com as fundações, o PPSUS continua lá, na diretoria da área de saúde, o Gilberto, que é o coordenador geral. Eu recebi aqui 2 pedidos bem concretos que eu estou lembrando, mas me ajudem, eu pedi, me mandem no WhatsApp, porque eu chego lá no CNPq, tem uma demanda gigantesca e eu quero olhar isso rápido. Um é a questão de bolsa, da característica da bolsa que nós estamos utilizando no fixação de jovens doutores, o que alguns estados gostariam de fazer, acho que é o Espírito Santo que me pediu isso, não é, gente? Maravilha, que vocês gostariam de poder implementá-la com uma coisinha diferente da regra que nós temos na chamada. Eu vejo muito possível, porque nós criamos esse programa para ele ser mais flexível, ouvindo mesmo ali a demanda do Estado. Então, eu vou chegar, mas vocês me mandem a demanda para eu, né, para me ajudar a encaminhá-la lá. E a outra questão era uma questão de uma prorrogação do PPSUS, que agora não estou me lembrando. Pronto, aqui, Fundect, que nos recebe. Então, vocês me mandam também, uma pessoa do anfitrião, não posso, mas você viu que eu estou lembrando da demanda. Manda ali para mim e qualquer outra coisa, nós estamos à disposição lá, tá, gente? E, assim, o que eu queria aqui encerrar, primeiro, com muitos agradecimentos, né? A gente quer reconhecer aí o papel sempre, em cada momento, né, que a gente se manifesta, a gente quer reconhecer a importância aqui, não é, de vocês, das fundações, das secretarias, não é, e que fortalecem o sistema nacional, e dos outros parceiros nossos, ministérios que nos procuram também para ações importantes, e dizer que nós demos prosseguimento em tudo. Fizemos um grande universal, mudamos as bolsas de cotas eternas. Quando eu cheguei no CNPq, há muito tempo o pessoal dizia que era cotas eternas e que hoje não atendia nem 50% da pós-graduação. Nós tivemos que fazer essa mudança para chamadas. É claro que ela veio sendo pensada, mas a gente realmente efetivou, numa transição, de maneira que nenhum programa levou susto, nenhum programa perdeu bolsa, inviabilizando, e a gente pôde redistribuir. Estamos com uma chamada aí agora, com essa redistribuição para as pró-reitorias, vamos fazer uma experiência piloto, mas vamos continuar tendo programas também apresentando projeto de pesquisa. Então, o CNPq resgata a sua missão, que é financiar pesquisa, por meio de bolsas, de mestrado, doutorado, qualquer modalidade, mas é a missão do CNPq, que o distingue da CAPES. Então, a gente também, com isso, está dando um outro entendimento, viu, gente? Na parte de legislação, a gente foi trabalhando, que antes era assim, não, olha, se não defendeu, tem que devolver tudo, por exemplo. Não é. Né? Quer dizer, o que foi desenvolvido da pesquisa? Então, a gente tem procurado trabalhar com as áreas técnicas, né? E temos mudado aí, temos conseguido, é claro que isso é processo, não começa só com a gente, mas a gente tem a satisfação de ver que está contribuindo nisso também, deixando um CNPq mais estruturado, um CNPq mais em condição de fazer, porque se hoje ele recebesse muito dinheiro, ele estava muito desestruturado nas suas plataformas, tem, né, muitas necessidades, e a gente tem procurado fazer ali o melhor. Então, é isso, né? A gente, primeiro, estou aqui brincando aqui com o reconhecimento dos amigos, mas o que a gente fica assim, muito grata é da oportunidade que tem de contribuir. Então, é isso que eu sinto, eu agradeço muito ali o Evaldo, e junto com ele a gente está aí na luta junto com vocês, sempre, tá? Obrigada, gente.
Muito bem, acho que ficou bastante evidente, né, o esforço, o trabalho, a dedicação da equipe do CNPq e a importância de ter pessoas como o Evaldo e como a professora Zaira à frente, né, do CNPq. Eu acho que se tem um aspecto que a gente não tem do que reclamar, né, é dessa equipe, né, dessa condução do CNPq por parte do Evaldo e da Zaira. Nós não só não temos o que reclamar, mas temos muito o que agradecer, da receptividade que nós, CONFAP, sempre tivemos no CNPq, do excelente diálogo que a gente conseguiu estabelecer, das boas discussões que nós tivemos, né, das discussões mesmo, não digo embate, nós não tivemos embate, nós tivemos discussões, trocas de ideias, né, e fomos ajustando para chegar a um consenso, para chegar a um entendimento, né. Isso é muito importante, a gente preza muito por isso, e até, né, essa semana, conversando com o Evaldo e também com outros, né, a gente brincou até um pouco, né, que eu acho que nós deveríamos começar um movimento Fica Evaldo, Fica Zaira, no CNPq, né? Porque, né, é impressionante o trabalho desenvolvido, o empenho, enfim, e a capacidade mesmo, a qualidade desse trabalho também é muito precisa ser destacado. Eu abriria, então, agora, se tiverem outras perguntas, eu já fiz a minha pergunta principal, a dúvida que eu tinha em relação aos INCTs. Não sei se alguém tem alguma outra pergunta, comentário, crítica, desde que for assim, construtiva, né? Também a gente recebe, né? Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, olha, nós estamos conseguindo, eu estou contente que nosso horário está sendo respeitado assim religiosamente, coisa boa, né? Tanto para iniciar quanto para terminar, né? Nós estamos terminando agora com 8, 9 minutos de antecedência, né? Mas eu tenho... claro, a gente precisa desses 8, 9 minutos para, né, terminar aquele barril de chopp, né? Mas eu tenho alguns recados para sequência hoje e para amanhã também. Hoje nós teremos o nosso jantar, né, patrocinado pelo CONFAP, no restaurante Lagoa, e as vans vão sair do hotel, ou dos hotéis, 15 para as 8. Tá? Parece que não é muito longe, né? O deslocamento é perto. Então, 15 para as 8, 15 para as 20, né? 7h45 ou 19h45. Então, as vans estarão saindo. Amanhã de manhã, tá? Depois, horário de retorno, não vamos definir aqui, né? A gente conversa depois. Mas, amanhã de manhã, tá? Antes do horário de vinda, tem que chegar de volta no hotel, né, para pegar a van para vir para cá. Estava programado, na programação, tá lá 7 horas. Mas nós vamos dar um pouquinho mais de tempo, né? Vamos sair até às 8 horas. Não, né, 15 para as 8, etc., chegando lá, já as vans que, né, vão lotando, já vão vindo, e no máximo 8 horas, né, todo mundo nas vans para estar vindo para cá. E a gente começa aqui, 8h15, 8h30 no máximo. Sim, a outra coisa é que amanhã nós teremos no início da manhã nós teremos uma apresentação da CGU, né? É muito interessante, um estudo muito bacana que eles fizeram. Eles vão trazer dados e informações aqui sobre inovação em instituições federais, em universidades federais. É um estudo bem bacana, eles já apresentaram para mim, e eu os convidei para apresentarem para todos, porque eu acho que é um trabalho muito importante que eles fizeram, que pode nos ajudar também, e eles precisam também da nossa ajuda para qualificar ainda mais esse trabalho.
uma apresentação em 30 minutos. Depois disso, nós teremos nossa discussão, né, interna, a pauta interna aqui, mas nós gostaríamos de convidar o Consect também para estar junto. Tá? Então, amanhã de manhã também, Confap e Consect continuam juntos aqui nesse auditório. Ok? Mais algum recado que eu tenha esquecido, por favor? Sim. Desculpa, é que o DCIT entrou em contato com a Fundação Araucária e disse que com muitas fundações, pedindo que a gente se manifestasse coletivamente, e eu acho que outras fundações devem ter recebido isso, solicitando o encaminhamento ao CNPq de prorrogação do PPSUS com a argumentação do Covid. Então, deve chegar um pedido em bloco lá. Tá? Só essa informação, acho que não sei se todas foram atingidas por isso. Eu acho que a FAPERGS já encaminhou essa solicitação, já está lá. Então, acho que a gente pode... isso acho que é muito importante, a gente poder ter essa flexibilidade em relação ao PPSUS, para nos dar um pouco mais de tempo e dar mais tempo para os outorgados concluírem os projetos e nós, internamente, para avaliar a prestação de contas, relatórios técnicos e fazer a prestação de contas do convênio. Isso é importante. Ok? Não, perfeito. Acho que era isso, então. Chopp agora? Vídeo só amanhã. Hoje não.